Dando continuidade ao primeiro módulo, dando continuidade ao módulo anterior, nós temos aí que com o advento da modernidade, que tem por consequência o deslocamento do teocêntrico para o antropocêntrico, ou seja, as atenções da humanidade se movem não mais em direção a Deus, mas em direção ao indivíduo e tudo aquilo que o indivíduo necessita, acontece uma troca de valores, de tal modo que os valores substantivos próprios da tradição, ou seja, da religião, valores ali profundamente religiosos, vão dar lugar aos valores impostos pela racionalidade e pela técnica científicos. Todos eles centrados no indivíduo e não na coletividade. Então não há mais aquela militância na era pós-moderna, não há mais aquela militância ali pela formação de comunidade, mas é o indivíduo, né? A militância é interior, é própria ali do indivíduo. E a religião vai ser relegada à irracionalidade, vai ser tida como algo pré-moderno, arcaico, já ultrapassado, e vai ser afastada do mundo laico. É a retirada da religião, né, própria, que vai acontecer ali pelo poder secularizante. E qual o pensamento dos nihilistas, aqueles que defenderam a morte de Deus, o fim da religião? Que essa retirada forçada da religião, da esfera pública, seria o fim da própria religião e a morte de Deus. Então nós vamos ter declarado a morte de Deus, nós veremos isso mais profundamente, né, no momento do desencantamento do mundo religioso por parte da ciência. Sobre a centralidade do indivíduo, nós temos que ela se traduz numa prática egocêntrica e tudo passa a girar em torno dele. E qualquer coisa somente passa a ter valor se vai de encontro aos seus interesses, inclusive a questão da religião. Se antes quem ditava as regras a serem seguidas pelos homens era a tradição, pautada por valores religiosos próprios da racionalidade substantiva, agora, de acordo com a cultura moderna, que se assenta na liberdade e na reflexão da subjetividade, eles devem agir de acordo com a razão. Então, o referencial valorativo não é mais a racionalidade substantiva própria da religião, não é mais Deus, mas a própria razão. Ou seja, o que os homens devem fazer é a razão que lhes responde, e não a transcendência. Ou seja, não é Deus mais que vai responder, não é mais a religião que vai dizer o que ele deve ou não fazer. Com isso, seus desejos, sentimentos, ações, paixões, necessidades, aspirações, sonhos, passam a ser controlados pela racionalidade instrumental, que enquanto sustentáculo do capitalismo, em tudo seguirá a sua lógica. Então nós temos que, ao emancipar-se da religião, o indivíduo moderno, autônomo em suas decisões, passa a ter como referencial não mais os valores substantivos da religião, mas os valores da racionalidade instrumental próprios da ciência e da técnica. Então, racionalidade é o elemento característico da cultura. Está ali presente em todas as culturas e cada cultura tem sua racionalidade. Se é uma cultura arcaica, primitiva, como a cultura indígena, por exemplo, ali vai prevalecer uma racionalidade substantiva, ligada a valores, ligada à religião. Porém, se é uma racionalidade europeia, por exemplo, que verifica-se ali um estado avançado da secularização, com certeza vai predominar uma racionalidade instrumental. Contrapondo a racionalidade instrumental, na qual nós veremos a seguir, né, a definição, nós temos a racionalidade substantiva, que é própria da tradição. Ou seja, ali, entenda-se por tradição, é um momento em que a sociedade e a religião era visto como uma coisa só, não se distinguia o ser religioso do ser social. E aí refere-se ao ordenamento da ação social em padrões baseados em postulados de valor. Que valores são esses? Próprios da religião. A cultura ocidental, né, prevaleceu essa racionalidade instrumental com o advento da modernidade, que é própria do sistema ali, do espírito do capitalismo moderno. Então, sobre a racionalidade substantiva, nós temos que em cada sociedade em que a organização social e a própria cultura se confundem, esse tipo de racionalidade vai se pautar por valores essencialmente religiosos. Por estar referida à religião, a racionalidade substantiva, ela vai sempre ali estar em conflito, ou seja, vai estabelecer uma tensão radical e sem qualquer solução com a racionalidade própria da ciência e da técnica, que é a racionalidade instrumental. Qual o exemplo disso aí que nós podemos citar? A questão do aborto, né?
seja para preservar a vida ou a própria moral da mãe, por exemplo, né? Extirpa-se o feto sem qualquer consideração, sem considerar que ele também é vida, que nele também a vida ali se faz presente, né, já no momento da fecundação. E assim é considerada pela racionalidade substantiva, né, que é própria ali da religião, algo absurdo, né, uma afronta contra a vontade divina, uma afronta contra o mandamento da lei de Deus, né? Não matarás, porque vai estabelecer que no momento em que acontece a fecundação, ali já existe vida. E vida de seres humanos que vão se desenvolver, que são criados à imagem e semelhança de Deus. Então vai haver sempre essa tensão da racionalidade substantiva para a racionalidade instrumental. A definição da racionalidade instrumental, ela vai ser definida como um sistema de regras de pensamento e ação que se estabelece dentro de esferas econômicas, políticas e ideológicas, legitimando determinadas ações e conferindo um sentido de organização da sociedade em seu conjunto. A sociedade, o Estado secular, ele passa a se reger por essa racionalidade instrumental. Como entender essa racionalidade instrumental? Você quer alguma coisa, você deseja alguma coisa. Qual a melhor forma de conseguir essa coisa? A racionalidade instrumental vai lhe dizer como conseguir o que você quer. Não importando se os meios para alcançar aquilo que você quer sejam meios que não sejam destituídos ali da ética ou da própria moral. Mas é a racionalidade instrumental que vai te dizer o caminho pelo qual você vai percorrer para conseguir aquilo que você quer. Mesmo que para isso tenha que passar por cima dos valores próprios da religião. As características da racionalidade instrumental. Em primeiro lugar, ela não tem um referencial ético. Os meios justificam os fins, sejam eles econômicos ou jurídicos. Na perspectiva da racionalidade instrumental, os meios são considerados apenas instrumentos. São ferramentas para se alcançar determinado fim. E tem por objetivo prático a ser alcançado, pelo cálculo preciso de meios eficazes. Então a primeira característica da racionalidade instrumental é que ela não vai ter um referencial ético ou moral. Os meios são considerados apenas instrumentos, para se alcançar determinados fins. E tem objetivos práticos a serem alcançados pelo cálculo preciso de meios eficazes para se alcançar um determinado fim. Então uma empresa, por exemplo, que ela está tendo prejuízo, de acordo com a racionalidade instrumental, ela vai mandar embora a metade ali dos seus funcionários, despedir seus funcionários, para poder manter o lucro. Ora, na perspectiva da racionalidade substantiva, mandar embora aqueles funcionários ali significa que você vai deixar um pai de família desempregado, vai ter crianças passando fome, vai ter dificuldade ali de conseguir um novo emprego depois. Às vezes a pessoa já está com uma idade mais avançada, se torna mais difícil ser inserido novamente no mercado de trabalho. Então vai deixar ali um pai de família ou uma família inteira ali desamparada. Então vai deixar ali uma família inteira desamparada. Simplesmente vai mandar embora para manter a todo custo o lucro da empresa, vai onerar mais ainda aqueles que ficarem para trabalhar, ou seja, vão ter os que ficarem e dando graças a Deus porque não foram mandados embora, vão ter que redobrar para trabalhar, para suprir a necessidade ali, a falta deixada pelos que foram mandados embora, vão ser explorados e a empresa vai continuar tendo o mesmo lucro. Isso é típico da racionalidade instrumental, ou seja, os meios justificam os fins. E essa racionalidade instrumental, ela é típica da ciência, que domina o mundo atual. Ou seja, pela racionalidade instrumental, só existe aquilo que é possível de experimentação empírica. Então é próprio da ciência declarar aquilo que é passível de experiência laboratorial, que pode ser comprovado empiricamente. Então é uma racionalidade puramente técnica, ligada ao mundo empírico. Só existe aquilo que possa ser comprovado em laboratório, pela via empírica. E em relação à questão também de outra característica da racionalidade instrumental, é a sua aplicação prática. A cura pela via religiosa. A cura pela via religiosa, por exemplo, ela é irracional pelos meios, mas é racional pelos fins. Então vamos citar aqui um exemplo. Olha,
Se alguém recorre à saúde pública e essa não apresenta, vai ali no hospital de base, o hospital de base não apresenta qualquer solução para o seu problema de saúde, ou mesmo não consegue ali ser atendido pelo médico, pela saúde pública, pelo SUS, aí vai numa igreja católica ali, da renovação carismática, que tem uma missa de cura, por exemplo, e procura a solução mágica, né, através da realização do milagre que é oferecido ali naquela igreja, é a cura para a sua doença. A doença é empírica. Os meios que você procurou não são empíricos. Mas aí é que está a questão. Ou seja, para essas pessoas pouco se importa os meios para se obter a cura. Então nós vamos ver essa racionalidade instrumental movendo também as pessoas, né? Nesse momento aí da cura, não importa se ele vai obter a cura lá no hospital ou se dentro da igreja. Então um exemplo prático dessa racionalidade instrumental, sob o ponto de vista de Max Weber, por exemplo, na perspectiva weberiana. Se alguém recorre à saúde pública e essa não apresenta uma solução para o seu problema de saúde, e aí ela vai procurar uma solução para o seu problema ali pela via da magia, ou seja, do milagre, procurando a religião. Ela é motivada pela razão, pouco se incomodando se os meios para se obter a cura sejam de fato meios mágicos, ou seja, a realização do milagre, ou ali os meios oferecidos pela ciência no hospital. Porque para essa pessoa o que vai importar é a cura em si. Os meios, ela não vai se incomodar pelos meios. Então a pessoa que age dessa forma, ela é movida pela racionalidade instrumental. Ou seja, os meios, não importa se sejam religiosos ou racionais ou irracionais, o que importa é a cura. E aí Max Weber vai apontar que há racionalidade dentro da própria magia, pelos fins que se almeja. Os meios são mágicos, ou seja, é a questão do milagre. Mas os fins a que se almeja são racionais, ou seja, a cura. No que se refere à mudança de uma época para outra, não dá para delimitar ali uma linha divisória entre ambas, né, tradição e modernidade, pois há continuidade da tradição na própria modernidade. Nós vamos trabalhar muito com esses termos, né, com tradição. Tradição e modernidade, ou tradição e pós-modernidade. A tradição se define por sua ênfase em noções de continuidade, estabilidade e veneralidade, referindo-se a um conjunto da sabedoria coletiva, incluído na tradição do grupo. Tende a se perpetuar no tempo por seu poder invasivo, sobretudo na memória coletiva, ou seja, que tem essa força de se tornar perene, algo presente ao longo das épocas. A oposição que se estabelece entre tradição e modernidade, o Bauman vai dizer que ela é fluida, pois é possível a convivência harmoniosa da tradição dentro da própria modernidade, ou seja, há continuidade da tradição na modernidade. A modernidade não descarta a era que a precedeu. Aliás, nenhuma das eras, a tradição, né, a era pré-moderna, ela não vai descartar a própria era que a precedeu. Enfim, nem a modernidade, nem a pós-modernidade e a modernidade vai descartar a era que a precedeu, ou seja, a pré-modernidade, aquilo que nós consideramos como tradição. Então a modernidade, por exemplo, ela comporta tanto continuidades quanto descontinuidades, ou seja, observa-se permanência e ruptura. Por exemplo, em relação à família, ela continua sendo ali essencial para a construção da sociedade, ou seja, é um pilar de sustentação da sociedade, um dos seus elementos constitutivos, pois ela é construtora da cidadania. Mas seus valores tradicionais serão dali pela modernidade desacralizados. Hoje, por exemplo, poucos são os filhos que pedem a bênção aos pais. Não se toma mais a bênção aos pais como antigamente. Os próprios filhos vão escolher ali a igreja ou a religião que eles querem fazer parte, que eles querem seguir. Ou até mesmo eles se julgam no direito de não seguir religião nenhuma. E indo um pouco mais avante ainda, avançando um pouco mais, vão se declarar com direito até mesmo de não acreditar mais em Deus. Então há mudança
Continua a família como construtora de cidadania, porém vai mudando os seus valores. E a permanência, sobre a questão da permanência da tradição na modernidade. Não se dá de forma íntegra, ela é recriada enquanto dissolvida, mudando assim seu status, ou seja, ali como de forma até mesmo criativa, né? A tradição ela vai ser recriada na modernidade ou até mesmo na pós-modernidade. Como se dá, por exemplo, em relação aos papéis sociais ali dentro da família. Lembrando aqui mais uma vez, né, que o provedor financeiro na família patriarcal não é mais necessariamente o homem, mas a mulher, cujo salário é maior do que o salário do homem. E isso vai mudar o status tradicional da família patriarcal, que é própria da tradição. Que tinha ali na figura masculina, né, no pai, no marido, seu principal provedor financeiro. E nessa inversão de papéis a gente observa muito ela hoje. Então há essa inversão de papéis aí no sistema patriarcal que é próprio da tradição, né, em que a mulher passa a ser a provedora financeira e não mais o marido. Então nós temos aqui base para continuarmos no próximo módulo, que vai falar sobre o desencantamento do mundo religioso por parte da ciência. Porque nós contextualizamos a religião nessa era moderna, ou dita mais ainda pós-moderna, né? Que a partir da década de 70 nós temos aí o retorno sagrado, que é o fenômeno no qual nós estamos nos dispondo aqui a estudar. Então até a próxima, tenha uma santa e abençoada semana e até o próximo encontro.